Arquitetando com Mônica Costa. Olá pessoal, está no ar mais um programa Arquitetando com Mônica Costa. Gostaria muito de agradecer a audiência de todos vocês, o apoio dos nossos patrocinadores, agradecer todos os comentários que temos recebido, toda a repercussão que o programa tem trazido, né? Tem sido muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado dos nossos 2 últimos programas, que foram programas especiais pela comemoração dos 200 anos de Nova Friburgo. Gostaria também de agradecer o título de cidadã friburguense que eu recebi no Teatro Municipal, das mãos do presidente da Câmara, vereador Alexandre Cruz, que foi quem me indicou. Agradecer por todo o carinho que nós recebemos desde que chegamos nessa cidade, a mim e minha família, né? Isso tem sido maravilhoso. E também dizer que nós estamos aqui para trazer coisas boas para vocês, trazer novidades, acrescentar e sempre alguma coisa aí, principalmente nessa área de arquitetura, decoração, designer, né? Então, isso que seja um presente nosso a todos os friburguenses. Mais uma vez, obrigado pelo carinho. Bom, e no programa de hoje nós vamos falar sobre 2 assuntos bem interessantes. Um que é restauração de móveis, vamos conversar com Fernanda Veronese. E o outro que são erros de construção. Alguns erros comuns cometidos na hora de você construir, principalmente quando não tem a assessoria, não tem a consultoria de um profissional. Esse nós vamos conversar com Paulo César, que é engenheiro civil e vai dar todas essas informações aí pra gente. Então agora vocês vão ficar com a matéria do quadro Mãos à Obras com Fernanda Veronese, falando sobre restauração de móveis. Hoje nós vamos falar no quadro Mãos à Obra. Vamos tocar num assunto que eu acho que é muito interessante, porque é uma coisa que tem acontecido naturalmente ao longo dos anos e tem até mesmo dado retorno, que é a reforma, a restauração e a reutilização de móveis. E nós vamos conversar com a Fernanda Veronese, que vai dar umas dicas pra gente. Tudo bem, Fernanda? Olá, tudo bem. Então, o que acontece? Hoje em dia, você já não joga mais as coisas fora assim, isso aí, né? Aí você procura dar um novo uso para um objeto que você tá ali, tá com uma cara de antigo, ou então você não usa mais, tá lá entulhado em algum lugar, tá guardado, ou então você quer dar um up no visual do seu móvel, e aí o que você faz? Você vai jogar fora? Não, de forma nenhuma. De forma alguma. Muito pelo contrário, a gente vê brechós, né, antiquários, vendendo móveis antigos, objetos de antiguidade, e que isso dá um valor muito grande no ambiente. Você pega móveis mais modernos, né, uma boa decoração, iluminação, e você complementa com uma peça antiga. Isso para mim é maravilhoso. É um charme, né, Fernanda? Uma mistura, né? Uma mistura de tempo. Então, você tem em casa um móvel que você não sabe bem o que fazer com ele, né? Eu já tive essa experiência aqui em Friburgo, gosto muito de fazer isso. Você pega um objeto e aí dá uma lixada. Isso aí, tem todo um processo. Tem todo um processo, né? E até mesmo na internet ensina a fazer, como laquear. Qual foi o outro que a gente falou? Tem o pátina, tem o efeito provençal, tem até a restauração com o próprio verniz, quem não gosta de muita cor. A possibilidade é imensa, depende do gosto, né, do estilo ali da sua sala. E, Mônica, o que eu acho mais fabuloso é que existe um apelo sentimental no móvel antigo. Sim. Né? Muitas das vezes é um móvel que estava na casa da avó, que aí você trouxe para sua casa. Ou você não quer se desfazer, né? Isso. Ou até então, é um móvel que você foi num brechó desses e comprou. Porque o móvel antigo, ele tem, além de ter uma beleza, ser um móvel muito desenhado, hoje em dia a gente não tem esse desenho todo, esse trabalho, chegava a ser manual, né, em muitos móveis, todo desenhadinho, ele também tem uma madeira muito boa. Sim, né? Então são qualidades que hoje é difícil a gente achar nos móveis que a gente compra aí nas lojas novos.
Então, eu estou vendo muito essa procura para restauração de móveis antigos, por causa dessas qualidades, da beleza e da qualidade, e também pelo sentimental. Né? É muito legal. E aquilo que a gente estava falando, existem muitos tipos de efeitos diferentes que você pode, muitas caras diferentes que você pode dar cores nesse móvel. Né? Tem, como a gente falou, o efeito pátina, que é muito usado, tem o provençal, que teve uma febre aí de efeito provençal nos móveis, tem as cores fortes, também está muito em evidência hoje. Normalmente aí num leque de tinta a gente tem 1.500, 2.500 cores diferentes. Então você imagina só como que não dá para brincar com esse móvel, né? Dá. Então fica um ambiente diferenciado, com um objeto que você tinha ali guardado, sem saber muito o que fazer, né? E eu acho que isso valoriza bastante. Agora, tem pessoas que não querem tirar a característica original do móvel. Então, dá uma lixadinha, passa ou um verniz, ou um selador, ou então procura manter da forma como ele realmente era. Né? Você pode, às vezes, quando você tem um móvel muito desgastado, assim, não precisa jogar fora, tem como restaurar. A gente tem massas, quando a gente está falando de madeira, né? Porque móveis antigos tem até, enfim, de outros materiais. Quando a gente está falando de madeira, tem a massa própria para madeira, que você consegue tapar buraquinho, consegue pegar, às vezes, aquele pé que ficou meio descascando, proteger. Ele tem vários, hoje no mercado a gente tem várias facilidades para poder restaurar esse móvel. Não quer cor forte, não quer invenção, não quer efeito diferente, é só lixar, passar uma massinha, entendeu? Dependendo de como tiver um móvel, vir com a seladora, o prime ali, e passar o verniz, né? No caso, assim, dependendo de como você for fazer, tá? Nem sempre você vai usar uma seladora, nem sempre você tem que saber trabalhar com aquele móvel ali. Ou nem sempre você vai usar o prime direitinho. Então, assim, também tem uma outra opção que eu acho sensacional, que é o papel de parede. É isso. Entendeu? As pessoas envelopam o móvel com papel de parede e fica bem interessante. Fica com algumas colocam aquele papel de parede com floral e reaproveita aquilo de uma maneira bem interessante. Você pode usar o papel de parede, você pode usar o contact, né? Você pode usar também o próprio adesivo que hoje você sabe compra. O que eu fiz? Eu fiz um negócio que ficou muito legal e muito útil, né? Eu gosto muito de trabalhos manuais, sou apaixonada. É claro que muitas coisas a gente procura ver como fazer. E aí eu queria fazer a decupagem, que é pedaços de papel, de revista, de jornal, e aí você vai colando. Aí o que eu fiz? Comprei um baú desses simples que a gente encontra em loja de MDF. Eu queria ter um baú para guardar minhas ferramentas, que a pessoa, né, é metida a querer fazer as coisas e tem que ter um lugar para guardar, né? Então peguei aquele baú e comecei a colar. E começou a ficar interessante. E eu gostei muito. É uma brincadeira, é um passatempo, é muito legal, porque você relaxa, mas acaba dando uma outra cara. E ficou muito bonito. E tá lá o meu baúzinho com todas as minhas ferramentas dentro. Ficou muito legal, amei. É muito interessante. É um trabalho mesmo assim, que você... É aconselhável procurar um profissional sempre, né? Até mesmo para saber qual material usar. Mas também é aquela recomposição ali que você faz no final de semana, que você senta com as crianças, enfim, junta ali todo mundo e vai fazendo. Tem muitas ideias, a questão é procurar e ver qual que você gosta mesmo, né? O tipo de móvel que você está usando, você aceita algum tipo de material específico ou não, dependendo de como o móvel tiver. Às vezes não vai aceitar um papel de parede, por exemplo, ou você vai ter que ter um trabalho muito maior ali de lixamento. Então, assim, mas é um trabalho gostoso de fazer. É prazeroso depois que você vê ele pronto. Com a outra cara. E vamos falar a verdade, né? A gente está em época aí de economizar. Então, assim, você vai juntar qualidade com economia. Com pouco você transforma um objeto e não digo em outro, mas com uma nova cara. Ele fica novo, né? Para ser reutilizado. E isso é muito interessante. A gente vê muitas imagens na internet do antes e depois de muitos que foram feitos, e ele simplesmente mudou. Você não acredita como que ficou totalmente diferente.
E eu te digo uma coisa, Fernanda, com toda sinceridade, às vezes a gente chega numa loja e encontra uma situação dessa que você sabe que foi restaurado, que foi dado um novo uso, que foi pintado, e, gente, é o olho da cara. É sim. É muito Na verdade, caro. isso virou um comércio, né? Um comércio. Tem pessoas que são especialistas nisso, em brechós e até no lixo. Isso. Né? Eu já escutei pessoal falando que achou no lixo No um lixo. imóvel, levou, restaurou e vendeu. Então, assim, virou realmente uma fonte de renda, Isso, né? isso. É bacana, é interessante. Não fique com essa ideia, mas eu vou usar móvel velho na minha sala. Não, você vai dar uma nova cara, ele vai ficar super luxuoso. Eu até mostrei pra Mônica, né, recentemente eu fiz uma restauração de 3 móveis na minha casa. Um deles era uma mesinha que eu boto a televisão de mais de 100 anos. Só que ele já estava muito desgastado, o verniz muito desgastado. Eu não gosto de cor verniz, né? O móvel com verniz. Eu gosto de cor. E aí a gente resolveu restaurar, ele ficou lindo, a sala teve uma outra cara, gente, tá super moderno, então assim, não ficou com aquele aspecto de velho, né? Igual algumas pessoas às vezes falam. Nada. A questão é saber misturar. E eu vou mostrar para você aí de casa. Essa cadeira onde eu tô sentada aqui no cenário nosso, foi uma cadeira que eu comprei bem baratinho, Fernanda. Foi R$100. Você não vai acreditar, R$100. Quando eu vi, os olhinhos, olha, brilharam. E aí ela tinha uma palhinha que já estava bem velhinha, tirei tudinho, né? E lá em casa eu tenho um ajudante para essas invenções minhas, né? Que é meu filho, e passei para ele, meu filho lixa. Lixou tudinho. Passei o prime, pintei de preto, que eu sou apaixonada por preto, e depois mandei pro estufador. Olha, Tá linda a cadeira. totalmente diferente. Um luxo, amei, fiquei encantada com o resultado. Isso me deu uma satisfação muito grande. Aproveitei um móvel que estava ali no antiquário sem muita utilidade, comprei bem baratinho, né? E hoje tem uma utilidade, está bem melhor, está muito mais bonita. Tá linda. Né? E a durabilidade dela aumenta também, né? A Vale lembrar. durabilidade também, você vê se tem algum defeito, você conserta, você cuida da superfície ali. O importante é isso, sempre tá com verniz, sempre tá com uma tinta para cuidar da superfície e a madeira aguentar mais Eu tantos acho anos. muito legal esse trabalho, eu acho muito legal, Fernanda, porque você não joga fora, você não descarta, né? A natureza está aí pedindo socorro, né? E muitas pessoas estão entendendo que isso pode virar um negócio e até quando encontra, como você falou, encontra no lixo, pega. Isso aí. Tem todo esse trabalho, que não é tão trabalhoso, tem todo esse cuidado, né? Esse é o termo certo, de transformar aquilo ali num objeto bem mais bonito. E sabe o que é mais bacana também? Ninguém vai ter igual o seu. Ninguém vai ter igual o seu. E é muito legal isso, pessoal. Eu gosto muito de fazer isso, acho muito interessante. Você fica com um objeto único na sua casa, restaurado, com uma cor nova ou a mesma cor, né? E fica novo, bonito. E você gastou pouco, porque para fazer esse trabalho você não gasta tanto. É o quê? Uma lixa, uma tinta. Né? Dependendo do material que você for usar. Exatamente. Não é caro. Tá? Não é caro. Não é caro. Às vezes você vai gastar em um baldinho de tinta para um móvel enorme. Então, assim, vale a pena, gente. Vamos pensar aí, procurar na internet. E se a pessoa não souber como, não tiver a prática de usar o pincel, eu te digo que eu não tinha, pessoal. Então, o que eu fazia? Eu comprava um spray, a tinta em spray, e passava a tinta em spray. Até o prime que eu comprei, eu quase acabei com o estoque da loja, porque eu só comprava o spray, o prime em spray, porque eu não tinha a prática de usar o pincel. Mas o resultado ficou maravilhoso. Só ter cuidado aí com o material para não acabar estragando. Você protege bem as paredes, para depois não ficar com resíduo na parede, no chão. Deixa secando bem, seca bem. E com certeza depois vocês vão ficar encantados. É maravilhoso. Vale a pena. Vale a pena, pessoal. Então, a nossa dica do quadro Mãos à Obras dessa semana é isso. Pegue aquele seu objeto guardadinho, que você não sabe o que fazer, e dá um toque especial nele, que com certeza vai ser um objeto único na sua casa.
Obrigada, Fernanda. Gente. Então, gostaram da matéria? Espero que vocês tenham gostado, porque você tem um móvel aí em casa, não sabe bem o que fazer, essas dicas eu acho que foram bem importantes. Agora nós vamos para o intervalo comercial e voltamos com Paulo César falando sobre erros de construção. Que tal economizar energia com aquecedores solares? Ele capta a energia do sol, aquece a água e mantém a temperatura para o consumo. Economia no seu bolso e mais cuidado com o meio ambiente. Quer mais dicas? Vem para a Vermar! Na Vermar tem gente que entende do assunto e mais preço baixo para valer, desconto de verdade e mais facilidade para pagar. Vermar, especialista em vender barato. Uma técnica inovadora, rápida, resistente e sustentável. Conheça o sistema Steel Frame, que te possibilita uma construção com alta resistência, 70% mais leve, com ótimo desempenho acústico e térmico e melhor custo-benefício. Uma técnica utilizada há anos nos Estados Unidos e que agora está perto de você. Seja inovador. A Gepla te traz a oportunidade de fazer mais com menos. Que tal mudar o visual? Você conhece o Espaço Gisele Matos? Venha nos fazer uma visita. Venha brilhar no Espaço Gisele Matos. Rua Deolina Turler, 30, Cônego. Elemento vazado em aço carbono. Sofisticação. Inovação. Versatilidade. Tendência. Alta resistência à corrosão. Alta resistência mecânica. Rápida e fácil instalação. Informações 22 99607 6905 988 11 41 74. O Sinduscom, Sindicato da Indústria da Construção Civil, busca soluções e melhorias para o setor em toda a região, incluindo o segmento moveleiro. Capacitações, missões às feiras de negócios, assessoria jurídica e defesa dos interesses do setor fazem parte de programas criados para beneficiar as empresas associadas e seus colaboradores. Traga sua empresa e seja um associado do Sinduscom. Telefone 22 2524 1606. A Trief realiza serviços em altura e em locais de difícil acesso, seguindo todas as normas técnicas e com base no alpinismo industrial. Trabalhamos com pintura predial, industrial e residencial, manutenção de telhados, poda de árvore, instalação de banners, curso de NR35, entre outros. Dizem que o céu é o limite, mas para a Trief é possível acessar todos os lugares. Entre em contato e agende uma visita. Estaremos prontos para atendê-lo. Que tal economizar na sua casa ou empresa até 95% na conta de energia elétrica? O Sol está disponível para todos diariamente e de maneira totalmente gratuita. É uma fonte de energia inesgotável e garantida. Por que não usar ao nosso favor? A SolarTech Volts oferece para você uma economia imediata, totalmente sustentável e limpa através de um sistema que mais cresce no mundo, a energia fotovoltaica. SolarTech Volts. Deixe o sol pagar sua conta. Olá pessoal, então nós estamos começando hoje o quadro Tira Dúvidas e hoje nós vamos falar sobre um assunto assim bem polêmico, até porque ele é bem atual, né? Que é a questão dos erros construtivos. Quem vai conversar com a gente é o Paulo Vasconcelos, engenheiro civil. Tudo bem, Paulo? Tudo ótimo. Muitos erros aí para
para colocar a cabeça da gente assim, pensativa, né? Como foi que a pessoa conseguiu imaginar de fazer algo tão errado? Realmente nós nos deparamos quase todos os dias com problemas, com patologias, com pessoas com dores de cabeça nas suas residências, porque problemas gerados por erros comuns que poderiam ter sido evitados. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu achei realmente muito interessante esse tema para a gente debater hoje, porque são muitos erros, mas tem alguns que são muito comuns, eles se repetem bastante e de repente pode ser que alguém que está nos assistindo pode se deparar com a realidade que a gente vai falar aqui. Sabendo que esses erros eles poderiam ser realmente evitados, como o Paulo falou, se você contrata um profissional desde o início da sua obra, ou seja, desde o momento do projeto até o final da obra, até o momento de entregar ali a chave, está tudo ok. Porque cada profissional vai analisar uma situação do seu projeto. Se você contratar cada um no seu momento da obra, você vai evitar muitos desperdícios, prejuízo, né, dor de cabeça. Ainda tem um detalhe muito importante. Lá no final disso tudo, quando você quiser legalizar o seu imóvel, aí você ainda se depara com uma situação muito pior. Então, eu acho interessante que antes de qualquer coisa você pense em contratar um profissional. Com certeza aí pelo Brasil afora tem muitos profissionais capacitados para poder orientar na hora de você construir ou reformar. Mas vamos lá? Vamos lá. O Paulo trouxe alguns erros e aí a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Vamos lá. O primeiro, Paulo, qual é o primeiro erro? É o chão sem caimento, aliás, o piso sem caimento, né? Como é que é isso aí? Exato. Na verdade, o que acontece muitas vezes é que o profissional, o pedreiro que está ali executando o serviço, ele não se percebe muitas vezes que não há um caimento adequado. Somente nas áreas molhadas, onde você tem um ralo, um ponto de coleta de água, essa água tem que ser destinada corretamente. Sim. E com uma declividade adequada. Então, a falta às vezes de um profissional como engenheiro que vai estar ali para cobrar esse caimento, para testar se esse caimento está correto, ou arquiteto, engenheiro, é que faz com que muitas vezes os serviços saiam errados ou mal feitos. E fica ali o ralo, chamando a água, mas a água não vai. Não vai. A água não vai, ela não vai porque não tem um caimento adequado. Isso aí é bem complicado. É muito comum. Em áreas de cozinhas, varandas, em volta de piscina, banheiro é o mais crítico, o banheiro. Fica aqueles pontos de água empoçada, não é verdade? É bem complicado. Você sabe que tem uma coisa que me chama bastante atenção, que tem alguns imóveis antigos que a gente entra, aí a gente vê o nível do chão, né, do banheiro mais alto que o do outro ambiente, do quarto, da sala. E aí eu fico pensando ali, gente, como foi que a pessoa imaginou algo semelhante, né? Porque aí você vai lavar o banheiro e aí aquela água vem toda para onde? Para o quarto. Então, era algo comum há anos atrás. Hoje a gente vê ainda essa situação, mas é uma questão de necessidade de fazer, não é isso, Paulo? Sim. É a questão da tubulação, tem que passar num nível mais alto por conta de viga, ou por algumas outras situações, a gente ainda vê isso. Mas a gente fica ainda se questionando na hora do uso diário de limpeza dessa água retornar para o outro ambiente, né? Mas além dessas existem muitas outras situações, né? Então a gente vai para o segundo ponto, que é o da tubulação de água sem pressão. E agora, Paulo? Então o que acontece? No imóvel residencial é necessário que você tenha um projeto hidráulico. É importante entender o raciocínio que a água ela desce, ela tem que descer por pressão. Então por isso que os reservatórios dentro da casa ou fora da casa tem que ficar no nível mais elevado, para que tenha uma pressão adequada até os pontos finais de água. Então o que acontece? Nesses momentos eu tenho que ter um dimensionamento de tubulação adequada até os pontos finais de consumo. Então quando ele não é feito com critérios, você acaba tendo problemas de pressão, você ligar a torneira e a água não sair com a devida pressão que você precisa, ou vai tomar banho, o chuveiro não tem uma pressão adequada, às vezes ele tem uma potência grande, mas ele não consegue sair com essa pressão.
Então existe uma altura manométrica e existe também a necessidade, muitas vezes, de se implantar uma bomba que pressuriza essa água. Então, por exemplo, numa casa de 2 pisos, o que é o normal? No térreo, você tem uma pressão maior. No primeiro pavimento, você tem uma pressão menor. Então, já teve casos que o cliente me pediu que aumentasse a pressão. Eu fiz uma avaliação, dimensionei uma bomba, instalei uma bomba ao lado do reservatório que deu pressão em todo o sistema. Já teve outro caso que um cliente ele comprou um chuveiro muito grande, 80 por 80. Então, ele não tinha uma pressão natural da água vindo do reservatório para que saísse da forma como tinha que sair. Então, foi instalada uma bomba específica só para esse chuveiro. Então, há casos que você precisa consultar um profissional e saber exatamente dimensionar que tipo de tubulação e que tipo de solução vai ser dada para que a pressão seja adequada. Existem casos também que a pressão ela é muito forte. Exato. Né? E em andares, segundo, terceiro andar, né? E aí, num caso como esse, como que resolve? Depois de tudo já construído, já pessoas morando dentro do imóvel, é meio complicado, né? Porque você vai abrir a torneira e vai aquele jato d'água bem forte. Eu tive também, você está falando, eu me recordei agora recentemente, eu fiz uma vistoria em um prédio, né, um hotel na verdade, que estava com problema de pressão muito elevada da ducha higiênica e a ducha estava vazando água. Então a gente avaliou que o que era? Justamente o que você está falando, a pressão elevada. Só que existe uma divisão no prédio com válvulas de retenção, que eles fazem com que essa pressão diminua. Ele é regulado. Então acontece, não estava sendo regulada essa pressão, ela estava aberta ao máximo, então a pressão vinha muito grande. Então, ou seja, você tinha que regular no registro essa pressão para que ela pudesse chegar a uma pressão adequada nos pontos, né? Então... Mais uma vez, pequenos detalhes que nada que um profissional não resolva, né? Bom, na reforma da casa, não substituir a tubulação. Acho que é importante substituir, né? Exato. Quando você está construindo tudo novo, legal. Mas acontece muitos problemas quando você está reformando, por 2 motivos. Primeiro que muitas vezes, como eu falei, não tem um projeto. Segundo, você está colocando tubulações novas que muitas vezes não se comunicam com as tubulações velhas. Muitas vezes as construções antigas eram totalmente com aço galvanizado ou eram com tubulações roscáveis e não soldáveis. E a construção em si ela evoluiu com o tempo. Então algumas coisas se tornaram-se mais práticas, mais convenientes, mais fáceis. Então o que acontece? De uma forma mais econômica, a evolução da construção de uma forma mais de qualidade, né? Então, pensando em qualidade, para você não ter problemas de perda de pressão, não ter problemas de ferrugem na água, você trocando. E quando você vai fazer uma reforma, é importante você muitas vezes trocar a tubulação inteira. Porque na própria conexão entre um tipo de tubulação com outra, você tem que usar adaptadores. E aí só de você usar muitas conexões, já você tem perda de pressão sobre a água, você tem perda de carga. Então isso tudo vai comprometendo o funcionamento do sistema, né? Isso eu acho que é muito comum também. A gente às vezes encontra uma situação de vazamento em um ambiente e tenta consertar ali, vai quebra, arranca todo o revestimento e faz aquela sujeirada, e aí você pensa que está tudo resolvido, quando vê na parede do outro lado aparece um outro vazamento. É como se você estivesse tentando encaixar peças que não se encaixam, não é isso? E aí o problema uma hora vem, você resolve, acha que resolveu, né? Dias depois aí você vê um outro ponto de vazamento em outro lugar. Então eu acho que é uma economia que é desnecessária. Eu acho que se fizer a troca, é claro que tudo depende do orçamento da pessoa que vai estar fazendo a obra. Mas se tiver a oportunidade de fazer, eu acho melhor que faça, né, Paulo? Evitar problemas futuros. Se possível, se for conveniente, cada caso é um caso, mas a priori, que se vai fazer uma reforma no ambiente de área molhada, de onde vai ter as tubulações e conexões, se possível trocar. A recomendação é você colocar uma tubulação nova, você vai ter uma garantia, uma vida útil muito maior daquele E isso é um caso que, se a gente for analisar para a parte elétrica, é o mesmo caso, né? Sim. Nada como fazer, tá reformando, então faz toda a revisão elétrica, troca a fiação, né? Fiações antigas, não adianta emendar com fios novos, né? Exato. Tapar buraco com um band-aid que um dia ele vai estourar. E né? Com a elétrica ainda é talvez às vezes até pior, porque uma emenda dessa mal feita pode gerar um curto-circuito, até um incêndio, né? Então tem que ter muito cuidado com essa questão de emendar o velho com o novo. Aproveitar.
Eu defendo a ideia de aproveitar certos materiais, mas tem outros, gente, que realmente não tem como aproveitar, né? Claro. Então, o próximo aqui que você trouxe pra gente é acúmulo de plugs em uma mesma tomada. Isso é loucura, né? Isso é uma coisa que o pessoal acostumou a usar benjamin, adaptadores, extensões. Por quê? Porque muitas vezes você tem que ter um projeto onde você vai adequar o teu projeto ao teu layout, aos teus ambientes, ao número de equipamentos. Hoje em dia, cada vez se usam mais equipamentos. Então é ideal que o arquiteto ele projete e determine quantos pontos vão ser necessários para cada ambiente, para cada parede, para que não fique acumulando pontos no único ponto muitos equipamentos conectados, mas pode causar uma sobrecarga, né? Quando a gente passa o projeto de layout para o engenheiro eletricista, ele analisa onde vai ficar cada coisa. Onde vai ficar a torneira elétrica, onde vão ficar a cama, os pontos de luz, onde vai ligar. Então é muito importante ter essa contratação dos profissionais para que tudo fique bem definido. Quando a gente faz a planta de layout, a gente coloca o local exato onde vai ficar a cama, o abajur, a TV, né? Então o engenheiro eletricista, com esse projeto, ele tem condição de fazer o projeto de elétrica e ficar sem problema nenhum e tudo dentro da necessidade do cliente, né? Claro, de acordo com a comodidade, a conveniência e também a norma técnica, né? Sim. Que isso é justamente para evitar problemas futuros. Porque isso aí é outra situação. Você constrói uma casa e aí você está raciocinando com aquele momento, né? Mas lá na frente você resolve colocar mais um ar-condicionado, mais um freezer, mais uma máquina de lavar. Isso ampliar tudo a casa. É ampliar a casa, construir mais um outro pavimento. E isso tudo vai sobrecarregando. E não é bem assim, você não é só puxar um fio, né? Você tem que ter um estudo e um cálculo para tudo isso, né? Exato. Na região aqui o pessoal é comum usar, por exemplo, aquecedores. Sim. Então não adianta chegar lá, eu vou ligar aqui o aquecedor elétrico, só ligar aqui na tomada e foi. Então há necessidade de se fazer uma previsão de carga, saber se o circuito atende ao equipamento, se é necessário mexer na fiação elétrica, no disjuntor, para adequar o equipamento. Então é normal nas ampliações, você tem que fazer esse estudo da demanda da residência, das cargas, dos equipamentos, para poder você fazer essa revisão completa e não ter dores de cabeça, de queimar o equipamento, exatamente, ou do equipamento não funcionar a contento, ou às vezes até perder equipamentos. É verdade. Bom, o nosso próximo ponto, acho que é isso, né? A gente falou potência do aparelho elétrico superior da casa, é isso que a gente já está falando. A água que se infiltra pela janela. Também um problema recorrente. Alguns por problemas construtivos, as pessoas às vezes imaginam, vai ficar melhor eu instalar a janela faceando pelo lado externo. O risco de ter infiltração é muito maior. O que acontece? Dentro de uma esquadria, por exemplo, de alumínio, é necessária a colocação de um silicone estrutural para vedar bem essa parede. Então o recuo faz-se necessário, é muito recomendado que se faça o recuo da esquadria e da esquadria até o ponto final da parede da face externa tem um caimento, para que quando essa água cair, ela escorra para fora. E da mesma forma, quando ela vem de cima, pingadeiras também são muito usadas para evitar que essa água penetre pela chuva. Às vezes a pessoa está em casa, ela sai de casa e esquece uma janela aberta. E aí o que acontece? A água a botão. Quando você deixa a janela aberta, mas ela tem esse recuo, ela tem essa vedação, às vezes a água nem entra. Por quê? Porque ela foi executada corretamente, toda vedada. Então, ou seja, você pode evitar aí muitos problemas, né? E quando a esquadria é de madeira, isso aí embaixo fica aquele... estraga muito fácil, né? Tem madeiras que não são tão resistentes assim. Então é importante ver isso também com cuidado. Bom, exagerar no peso em cima das estruturas. Isso aí é complicado. Isso é muito complicado, porque aí você coloca em risco as vidas, pessoas, né? O bem maior, é claro que é a vida do proprietário, da família dele, mas aí coloca muita coisa em risco, né? Tem que ser analisado isso. As pessoas às vezes constroem embaixo, é aquela questão de não olhar para o futuro, né?
constrói embaixo, anos depois, eu gostaria de fazer mais um pavimento. Sim, e o de baixo, ele suporta? Ele foi construído, ele foi projetado pensando num segundo pavimento, e tem pessoas que vão muito mais além. Constrói segundo, terceiro, e quando você vê, tá aquele negócio enorme e vai pro chão. Recentemente a gente viu algo parecido, né? Verdade, é verdade. Então, ou seja, muitas vezes isso acontece tanto em construção como reforma. Muitas vezes acontece porque não há uma análise dessa ampliação. Por exemplo, você idealizou uma residência de 2 pisos e você fez uma fundação, você fez primeiro pavimento, segundo pavimento. Depois você pretende fazer uma ampliação, mais um terceiro, um quarto piso. Mas só que aí não é simplesmente eu vou construir acima, você tem que analisar desde o solo, onde descarrega toda essa estrutura, a estrutura existente no térreo e no primeiro pavimento, para saber se ele comporta um novo pavimento, ou mais pavimentos. Quando isso não é adequadamente analisado, pode-se causar fissuras, trincas, rachaduras, até pela movimentação da terra, uma sobrecarga que não foi previsto. Às vezes as pessoas elas não têm ideia de que a laje ela tem uma capacidade de carga. Eu já vi casos de gente querer fazer uma biblioteca em cima de um local que não foi previsto. Então você imagina a quantidade de livros, prateleiras acumuladas, ou seja, uma carga pontual muito grande num ponto que não foi previsto. Eu vejo casos de gente querer fazer academia em locais que não tinham a capacidade de carga para colocar os equipamentos pesados de uma academia no pavimento superior. Então, ou seja, quando você vai fazer uma ampliação, uma reforma, é sempre bom consultar um profissional para saber se essa reforma ela se adequa de forma que a estrutura tem que ser reforçada ou não, se ela suporta ou não. Então isso é importante fazer essa verificação antes de fazer uma ampliação. Então a gente vê muito problema, eu já fui chamado diversas vezes por problemas estruturais, tá aparecendo essa fissura, essa rachadura é sério, é grave, vai cair. Então, ou seja, a gente vai analisar toda a estrutura para saber o que foi que houve, se houve dimensionamento, se houve projetos, como foi executado. Então, buscar uma solução para isso. É por isso que é muito importante a presença do engenheiro civil desde o início também, para evitar situações como essa. Quando a gente faz um projeto, a gente procura pensar e até questionar com o proprietário se é somente aquilo ali ou se ele quer ir mais além, se ele tem pretensão de construir no futuro, para que isso tudo seja visto, né? Claro. Não é somente, eu vou construir aqui, daqui a 10 anos resolvi ampliar, e aí? Aí já foi feito, né? Já foi feito pensado em é complicado você, apesar de que a gente vê situações de materiais mais leves, que são usados e tudo, mas é sempre bom ter um profissional acompanhando e pensando lá na frente. Sempre que for reformar, que for construir, pense lá na frente, amanhã ou depois, será que eu vou precisar ampliar, né? E aí você evita muitas coisas, né? Aqui a questão de não fazer o projeto, eu acho que aqui a gente está sempre falando sobre isso, a importância de ter um profissional, né? Desde o início, ter um projeto, né? Desde o início também, um projeto arquitetônico, projeto estrutural, projeto de elétrica, de hidráulica, de tudo, para poder evitar prejuízos, danos, surpresas, né? Porque a gente você constrói sem a orientação de um profissional, lá na frente você tem muitas surpresas, né, Paulo? Com certeza, porque a ideia é você prever as situações que podem ocorrer. Você vai fazer uma orientação no projeto onde você vai adequar aquilo que é viável, aquilo que é funcional, aquilo que é normatizado, que são conhecimentos técnicos que o consumidor, que o cliente, o contratante, ele às vezes não faz ideia do que seja. Não faz ideia. Então, fazer uma construção, principalmente quando é uma construção de um porte um pouco maior, você vai fazer valer ainda mais o teu imóvel, se ele foi feito com um projeto, se foi seguido esse projeto. Exatamente, bem pensado. Bem pensado, bem idealizado, ou seja, o imóvel em si ele valoriza mais. Então, se você pensar lá na frente, como você está falando, o teu imóvel valoriza mais, você vai ter realmente um respaldo na hora de uma negociação, etc. Bom, então aí eu acho que a gente já deu algumas dicas muito importantes para vocês, sempre batendo na tecla do profissional, da importância do profissional, né? O Paulo é engenheiro civil, qualquer dúvida vocês podem entrar em contato com ele. Perfeito. Paulo, passa o telefone para o pessoal de casa, porque eu tenho certeza que isso mexeu com a vida de muita gente, né? E tem muita gente que deve estar pensando,
estou passando por isso, eu preciso de uma orientação. Né? Qual o telefone seu para contato? Então, o número é o 22 981 34 2465. Eu creio que muitos dos problemas que citamos aqui é a raridade de muitas residências, de muitas pessoas, e tem outros que nós não falamos por falta de tempo, que talvez a gente, numa outra oportunidade, possa falar de alguns outros problemas muito comuns, erros comuns na construção e na reforma. Esse é um assunto bem polêmico, bem extenso, mas aqui a gente procurou tocar em alguns pontos. Em outra oportunidade a gente pode trazer outras dúvidas, outros pontos também importantes na hora de construir e de reformar. O Paulo vai estar sempre aqui com a gente, sempre tirando dúvidas de vocês aí de casa, dando dicas nessa parte da engenharia, para que você não cometa erros e que depois não tenha nenhum problema. Paulo, obrigada pela participação. Até a próxima. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. E antes de construir, antes de reformar, pense no profissional, porque é muito importante. Tira dúvidas. Então, pessoal, tá vendo como é importante ter o acompanhamento de um profissional? Paulo mostrou aí pra gente, nós gravamos essa matéria alguns dias atrás, ele mostrou pra gente alguns erros muito comuns na hora de você executar uma obra. Isso tudo acontece por falta de uma orientação. Então não deixe de contratar um profissional, contrate um engenheiro, um arquiteto, contrate um profissional que seja, que realmente lhe dê uma boa orientação, porque com certeza depois evita prejuízo, dor de cabeça, evita muitos problemas. Nós temos recebido também aqui no programa algumas solicitações para falar sobre a parte elétrica. Então nós vamos trazer para vocês um engenheiro eletricista para falar sobre a questão de instalações elétricas, problemas aí que acontecem, como evitar, projetos. Então ele vai dar muitas orientações aí para vocês, vai ser muito legal. Bom, agora nós vamos falar do nosso informativo. Temos aí algumas feiras que vão acontecer que nós vamos passar para vocês e alguns congressos também. Nosso primeiro é o 6º Congresso Internacional do Núcleo de Estudos das Américas. Vai ser na UERJ, do dia 27 a 31 de agosto. As inscrições vão até dia 30 de junho. Gente, olha, não pode perder porque está em cima, tá? O coordenador desse congresso é o Jorge Costa e você pode entrar no site www.congressonucleas.com.br e ver mais informações. Nós vamos ter também em São Paulo, na São Paulo Expo, a feira Formobile. É uma feira internacional da indústria de móveis e madeira. Ela vai do dia 10 a 13 de julho, das 10 às 19 horas. Esse aí também é bem interessante vocês participarem. Vai ter também uma feira que eu amo, a High Designer, do dia 28 a 30 de agosto, também na São Paulo Expo, na Rodovia dos Imigrantes. Isso tudo em São Paulo, tá, pessoal? E agora nós vamos estar nessa feira no dia 7 de junho, mas a feira começa dia 5 e vai até o dia 8 de junho, tá? Na São Paulo Expo também, que é a MIT Expo, é uma feira de maquinário pesado. O programa vai participar, nós fomos convidados pelo Sinduscom, então nós vamos nessa missão empresarial e vamos trazer aí as novidades dessa feira aí para vocês. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Semana que vem estaremos aqui novamente trazendo mais informações e eu espero que vocês acompanhem a gente pelas redes sociais. Estamos no Facebook, estamos no Instagram, temos o nosso canal no YouTube. Todos os programas estão lá. Se inscrevam, é muito interessante. Tem muitas dicas, muitas informações aí para vocês. E qualquer solicitação, qualquer dúvida, você pode entrar em contato com o nosso telefone da produção, que é código 22, número 98811-4174, ou pelo nosso e-mail arquitetando.monica.costa@gmail.com. Um beijão para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.
Arquitetando com Mônica Costa.